tarde. Eu sou o João Avancini, dermatologista, e vamos para o segundo bloco da discussão de hanseníase. Então vamos puxar de novo agora aqui as questões, seguindo para a próxima questão. Então aqui era a resposta da última, vamos lá para a próxima. Homem de 56 anos iniciou o tratamento para a hanseníase com poliquimioterapia multibacilar há 20 dias. Após o início do tratamento, começou a queixar-se de dispneia, cianose de lábios e de leito ungueal. O nome desta complicação e o medicamento responsável são, respectivamente, síndrome pseudogripal e rifampicina, hemólise e dapsona, metahemoglobinemia e dapsona e fotossensibilidade e clofazimina. Então essa é uma questão que vai falar sobre os efeitos colaterais do tratamento para a hanseníase. Então, retomando, quais são os medicamentos que fazem parte do esquema? Rifampicina, uma vez por mês para todos os pacientes, dapsona diário para todos os pacientes também, e naqueles pacientes que estiverem fazendo uso do esquema multibacilar, a clofazimina, também um esquema diário com uma dose elevada uma vez por mês. Lembrando que o multibacilar vai ser tratado por 1 ano, são 12 cartelas, que devem ser administradas em até 18 meses. Então, esse paciente não é o ideal, mas ele pode, teoricamente, perder até 6 meses de tratamento, que ainda conta. E o paucibacilar, que não vai receber a clofazimina, vai receber esse tratamento por 6 meses. São 6 cartelas que devem ser administradas em até 9 meses. Então vamos discutir um pouquinho os efeitos colaterais. Primeiro, dapsona. A dapsona é um dos medicamentos que mais vai causar efeito colateral no esquema da hanseníase. Primeiro efeito colateral importante e essencial que seja muito precocemente reconhecido. Síndrome DRESS. Reação a drogas com eosinofilia e sintomas sistêmicos. Caracterizada por um exantema, então muitas vezes escrito como um rash, a pele fica toda vermelha, a gente consegue ver descamação, o paciente tem febre, tem edema da face, então fica com o rosto inchado, algumas alterações laboratoriais, como eosinofilia e alterações, inclusive, do fígado, alterações hepáticas, TGO, TGP levam bastante, ou até alterações renais. Múltiplos órgãos podem estar acometidos nessa síndrome DRESS. A dapsona é um dos medicamentos que costuma causar, mas inclusive síndrome DRESS é mais frequentemente causado por anticonvulsivantes. Síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Esse é o medo de qualquer prescritor, qualquer médico tem muito receio de que o seu paciente possa evoluir com NET e Stevens-Johnson. Por quê? São manifestações muito graves, de alta mortalidade, em que o indivíduo começa a se queixar de ardor na pele, surgem lesões com aspecto de alvo, é o alvo atípico, com 2 halos concêntricos, presença de bolhas, descolamento epidérmico e lesões mucosas muito intensas. Esses pacientes devem ser levados ao hospital direto, principalmente paciente com Stevens-Johnson e NET, deve ser tratado em ambiente de terapia intensiva. Methemoglobinemia é um dos efeitos colaterais mais visualizados com a dapsona. Existe um teste que a gente pode pedir, que não vai prever 100%, mas é a dosagem da enzima G6PD. Aqueles pacientes que tiverem deficiência da enzima G6PD têm um risco muito aumentado para evoluir com meta-hemoglobinemia, então eles nem devem receber a dapsona, caso tenham a deficiência dessa enzima. E a manifestação da meta-hemoglobinemia é com falta de ar e cianose de extremidades. A granulocitose, febre, odinofagia, dor de garganta e queda abrupta dos leucócitos. Isso também é uma manifestação muito importante. Por isso, o paciente que está recebendo a dapsona, muitas vezes a gente receita a dapsona e ele vai colher um exame em 1 semana. A gente pede para colher um novo hemograma para ver se não teve, especialmente, methemoglobinemia ou a granulocitose. Tá bom? E a hemólise, aí todos os pacientes vão ter algum grau de hemólise, tá bom? Dapsona é um medicamento que, pelo seu mecanismo de ação, vai levar a um pouquinho de hemólise. Só que a hemólise ela pode vir a ser severa e indicar a suspensão do tratamento. Aí seria a hemólise. A manifestação seria dor abdominal com fraqueza, taquicardia,
mucosas descoradas. Nesses casos, colher hemograma, colher provas de hemólise, como DHL, reticulócitos, bilirrubina indireta. Então, uma observação importante que eu tinha mencionado, é normal ter um certo grau de hemólise, uma queda aí de até 0,2 gramas por mês na hemoglobina são esperados e não indicam a suspensão do tratamento. Tá bom? Todos os casos confirmados de efeitos colaterais graves por qualquer um dos remédios, não só pela dapsona, suspender a medicação e encaminhar esse paciente para o serviço de referência. Da rifampicina, é um remédio que ele é usado apenas uma vez por mês no esquema. No total, o paciente multibacilar vai receber só 12 doses da rifampicina. Então, apesar de ser um medicamento que tem um potencial de causar efeitos colaterais, a gente acaba vendo no paciente com hanseníase muito menos efeito colateral do que, por exemplo, no paciente com tuberculose, que faz um uso muito maior da rifampicina. Então, o que é comum e a gente tem que se orientar esse paciente? Que a urina pode ficar avermelhada ou alaranjada algumas horas após a ingestão da medicação. Isso não é, de maneira alguma, uma indicação para que seja suspensa a medicação, tá bom? Isso é um efeito esperado. Em casos de urticária, que pode acontecer após a ingestão dessa dose supervisionada, o paciente pode receber corticoides ou antihistamínicos, mas costuma ser um quadro autolimitado. Um ponto importante é que a rifampicina pode mexer um pouquinho com os anticoncepcionais, tá bom? Então, ou tentar fazer com que a menstruação caia bem no momento da dose da rifampicina, ou ter o cuidado de, depois da rifampicina, além de um método anticoncepcional, caso a paciente não deseje engravidar, usar algum método de barreira por mais uma semana depois da dose da rifampicina. E por fim, a síndrome pseudogripal, que foi mencionada naquela questão, ela é rara, tá bom? Mas manifesta-se com febre intermitente, calafrios, mal-estar, cefaleia, tontura e dores ósseas. Ou seja, um quadro semelhante à gripe, semelhante à dengue, semelhante a essas doenças infecciosas de manifestação febril. Aqui, como eu falei, é raro, aparece entre o 3º e 6º mês do uso da droga e ele pode acontecer até 2 horas depois da administração. Nesses casos, aí sim é melhor suspender, porque essa manifestação vai ficando mais intensa mês a mês. Nesse caso, deve ser optado por um esquema alternativo. Por fim, a clofazimina é um remédio que tem pouco efeito colateral, tem um bom perfil de tolerância. O que é muito comum a gente ver? A clofazimina é um pigmento. Então, é muito comum o paciente em tratamento para hanseníase apresentar a pele com um aspecto mais bronzeado. E a gente pode ver até alguns pacientes que a pele fica com um tom mais azulado, meio arroxeado. Sempre, então, a gente recomenda para o paciente multibacilar usar o filtro solar e evitar uma exposição direta ao sol, porque ele pode, sim, ficar com a pele muito manchada. Tem pacientes que ficam com a pele extremamente manchada, isso chama atenção depois, ele passa de ter todo aquele estigma da hanseníase e passa a sofrer preconceito pelas manchas que ele apresenta da clofazimina. Então, não seria uma indicação de suspender o remédio, mas é um efeito colateral que a gente acaba se preocupando mais do ponto de vista de convivência social desse paciente. Então, sempre orientar protetor solar e evitar uma exposição direta ao sol para que haja o mínimo de manchas possíveis. E ressecamento, isso é muito comum, a gente vê o ressecamento da pele, então a xerose é muito comum no paciente usando clofazimina, especialmente nos membros inferiores. A gente costuma já receitar para o paciente com hanseníase um hidratante já direto junto do tratamento, a gente pede para já começar a usar um hidratante, provavelmente um hidratante com ureia, 10% na sua formulação, é bem suficiente para manter essa pele bem hidratada. E como ele resseca a pele, ele também resseca as mucosas, então é comum a gente ver obstipação intestinal, e aí, nesse caso, medidas de dieta laxativa, por vezes precisa usar até óleo mineral ou laxantes leves. Então vamos voltar aqui à questão. Esse paciente, ele estava tratando há 20 dias, começou a se queixar de dispneia, cianose de lábios e do leito ungueal. Então vamos lá, síndrome pseudogripal e rifampicina não, acabei de falar, é um quadro que tem febre, mal-estar, artralgia. Hemólise e dapsona é uma hipótese interessante, que a gente vai ver bastante, mas esse paciente não vai ter cianose de lábios e não vai ser um quadro tão precoce. E a hipótese correta é essa C, meta-hemoglobinemia e dapsona. A gente vê que é um paciente que tem dispneia, cianose de lábios e do leito ungueal. Então, como eu tinha mencionado, meta-hemoglobinemia vai se manifestar com essa cianose de extremidades, dispneia, cansaço, e tem que suspender na hora o remédio, porque é um efeito colateral grave.
Por fim, fotossensibilidade e clofazimina é sim um efeito colateral da clofazimina, mas que não se aplica ao caso. Próxima questão. Sobre a hanseníase, doença tão antiga e infelizmente sempre nova, principalmente nos bolsões de miséria do Brasil. É correto afirmar: A. A talidomida, utilizada no tratamento da reação hansênica, é contraindicada em mulheres em idade fértil devido ao seu efeito teratogênico, focomelia. B. O médico deve afastar a possibilidade de hanseníase quando o resultado da baciloscopia for negativo. C. A hanseníase tem cura através do tratamento poliquimioterápico. As pessoas recebem alta após 6 doses supervisionadas nos casos paucibacilares, que é a hanseníase indeterminada, tuberculose e dimorfa, e após 12 doses supervisionadas nos casos multibacilares. O esquema poliquimioterápico padrão da OMS, a PQT da OMS, multibacilar para adultos, é composto por rifampicina e clofazimina em doses supervisionadas e autoadministradas. E as reações hansênicas podem acontecer antes, durante ou após o término do tratamento poliquimioterápico. Durante o tratamento, a poliquimioterapia deverá ser interrompida e introduzidas prednisona e talidomida. Então, vamos falar um pouquinho sobre reações hansênicas. Então, até então, eu estava falando das manifestações da hanseníase como doença crônica. Aquelas manifestações, então, de forma indeterminada, passando depois para as formas, de um lado tuberculoide, de um lado virchoviano, e as formas intermediárias, que são as formas dimorfas. As reações são episódios que independem dessa forma. Claro que a gente vai ver um predomínio nos pacientes multibacilares, mas as reações hansênicas são reações não previsíveis e infelizmente comuns e que são muito importantes de serem reconhecidas de maneira precoce, porque elas têm uma morbidade muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Então, as reações hansênicas são fenômenos inflamatórios agudos que levam a uma piora clínica e podem ocorrer antes, durante ou depois do tratamento com a poliquimioterapia, ou seja, o paciente com hanseníase, em qualquer momento de sua evolução, e infelizmente até após o tratamento, ele pode evoluir com essa piora aguda, com essas manifestações inflamatórias agudas, que são as reações. Então, o paciente com carga bacilar mais alta, virchoviano, vai geralmente apresentar reações de início mais tardio, enquanto aqueles do polo, principalmente o dimorfo tuberculoide, vai ser um pouquinho mais precoce essa reação. E essas reações resultam de inflamação aguda causada pela atuação do sistema imunológico do hospedeiro frente a antígenos do bacilo. Então, toda vez que a gente vê reação, a gente vai pensar que pode ter ou um bacilo íntegro ou pelo menos restos bacilares que estão desencadeando essa resposta inflamatória. O rápido diagnóstico e o manejo da reação é essencial, porque a reação hansênica pode levar a lesões permanentes, especialmente nos nervos periféricos, e isso leva a um aumento da incapacidade. Aquela mão em garra que eu mencionei no primeiro bloco da aula, ou ela vem de uma maneira muito insidiosa, de maneira muito lenta, o paciente vai referindo um formigamento no trajeto do nervo ulnar, ou pode vir de repente, de um dia para o outro ele vem com uma dor muito intensa, aqui o exemplo do trajeto do nervo ulnar, muitas vezes esse nervo está edemaciado, ele está com um abscesso no nervo e precisa de uma intervenção aguda, senão ele vai evoluir com perda da função. Não vão ocorrer em todos os pacientes, felizmente, mas infelizmente é algo que a gente vê com uma certa frequência e é mais comum nos multibacilares. E alguns possíveis desencadeantes. Infecções, outras infecções em geral. Se o paciente tem hanseníase e ele desenvolve, seja uma infecção dentária ou seja um outro tipo de infecção, a pneumonia, isso pode levar a uma ativação do sistema imune que leva a um gatilho para desencadear uma reação hansênica. Vacinas, então exposição a outros antígenos, também podem levar ao desencadeamento de uma reação hansênica. Gestação e, o mais importante, reexposição a bacilos. Ou seja, o paciente que já tratou, se ele tiver uma reexposição a um paciente multibacilar, não necessariamente ele vai ficar doente de novo, ele não necessariamente vai desenvolver novamente aquela hanseníase crônica insidiosa. Não, ele pode ter uma inalação de bacilo, isso vai despertar a resposta imune dele e vai desencadear uma reação hansênica. É importante a gente, então, investigar focos de infecção,
Importante investigar foco odontológico em todos os pacientes e nos indivíduos mais idosos, sempre lembrar daquela infecção do trato urinário assintomática. São 2 tipos principais de reações, reação rancênica tipo 1 e tipo 2. Reação rancênica tipo 1, como que se manifesta? Ela se manifesta através de piora das lesões prévias de hanseníase. Então, aquelas lesões de pele de hanseníase que estavam evoluindo, indo bem, diminuindo, aquela placa estava desinfiltrando com o tratamento, ela volta a ficar infiltrada, então as lesões previamente apresentadas tornam-se eritemato-edematosas, podem surgir novas lesões, e o mais importante na reação tipo 1 é o acometimento neural. Os nervos periféricos eles ficam mais dolorosos e algo agudo, é de um dia para o outro. Há uma piora dos sinais neurológicos de perda de sensibilidade ou perda de função muscular. Edema de mãos e pés é uma manifestação frequente na reação tipo 1. E surgimento abrupto de novas lesões, como eu tinha mencionado. Geralmente ocorrem em até 5 anos após a alta da poliquimioterapia. Depois desse período, o paciente que já passou 5 anos do tratamento, se ele tiver uma reação depois desses 5 anos, vale a pena reinvestigar para ver se ele não ficou, se ele não está apresentando uma reinfecção ou se por acaso ele tem uma forma de hanseníase resistente. Então aqui algumas fotos que vão exemplificar as reações tipo 1, a gente consegue ver várias placas eritemato-edematosas, surgimento de várias lesões, dor neural. Então lembrar, reação tipo 1 é uma reação que tem o principal comprometimento dos nervos e exacerbação das lesões prévias. Tratamento da reação tipo 1. Prednisona, 1 mg a quilo dia. Imobilizar o membro afetado, então repouso para o membro afetado. Dependendo do tamanho desse nervo, se estiver muito inflamado, muitas vezes a gente precisa encaminhar esse paciente para uma neurocirurgia para fazer a neurólise, que é a descompressão do nervo, senão ele pode evoluir com uma perda aguda da função. Então é recomendável nos pacientes, claro, isso falando um cenário ideal, né? Nem sempre a gente vai ter esse cenário ideal num atendimento de posto de saúde, mas o cenário ideal é manter sempre uma monitorização de todos os pacientes da sensibilidade tátil com o teste do monofilamento. E muitas vezes a gente vai pegar uma reação silenciosa se ele tiver uma perda dessa função, começar a piorar, os parâmetros começarem a piorar, os parâmetros que a gente vai usar através da sensibilidade do monofilamento. Então, piorando esses parâmetros, atenção para uma neurite silenciosa. Aqui, só, né, isso daqui eu fiz um recorte lá do manual do Ministério, lembrando que se esse paciente for receber uma corticoterapia sistêmica prolongada, a gente tem que avaliar as contraindicações do corticoide sistêmico. Então, paciente que tiver hipertensão, diabetes, osteoporose, sempre tomar cuidado, fazer uma profilaxia para estrongiloides e profilaxia para osteoporose. A gente sabe que ela não é 100% eficaz, mas o paciente que for fazer o tratamento de reação tipo 1, ele vai receber de 3 a 6 meses da corticoterapia sistêmica. Então, vale a pena entrar com vitamina D e cálcio, dependendo aí do perfil de risco, até por vezes o alendronato. E a reação tipo 2? O que é a reação rancênica tipo 2? Ela também é conhecida como eritema nodoso rancênico. Essa é uma manifestação sistêmica grave que se manifesta com manchas, ou principalmente presença de caroços, né, ou nódulos na pele, que vêm com sinais inflamatórios acompanhados. Então, são quentes, têm dor, são avermelhados e muitas vezes podem ulcerar. Aqui um breve parênteses. Existe uma manifestação dermatológica não associada à hanseníase, que é o eritema nodoso, que ele é mais comum em mulheres, na região pré-tibial, então nos membros inferiores, só que não costuma passar do joelho e são lesões que não ulceram. Tá? Se a gente está vendo lesões do tipo eritema nodoso, que ulceram e que passam do joelho, que acometem outras áreas do tegumento, pensar em reação rancênica tipo 2, mesmo que esse paciente ainda não tenha um diagnóstico. As reações são uma das maiores oportunidades de fazer o diagnóstico de hanseníase, porque é um momento que o paciente costuma procurar o atendimento médico. Esse paciente, como eu falei, ele, com a reação tipo 2 é uma manifestação sistêmica. Então ele vai ter febre, vai ter artralgia, vai ter mal-estar, vai ficar prostrado. Muitas vezes a gente precisa até internar esses pacientes. Ocasionalmente também há neurite, tá bom? Não é exclusiva da reação tipo 1, mas a neurite é mais frequente na reação tipo 1. E há um comprometimento dos olhos, então atenção, quem for oftalmologista
tem que prestar atenção porque reação tipo 2 pode levar a um dano permanente nos olhos, então o paciente pode se queixar de dor, piora da acuidade visual e olhos vermelhos, e esse comprometimento sistêmico ele pode inclusive dar alterações laboratoriais, pode levar a anemia, leucocitose com desvio à esquerda e outros órgãos podem estar acometidos, como fígado, baço, pode haver linfonodomegalia. Esse paciente é raro, mas existem pacientes que podem apresentar uma nefrite associada à reação rancênica, dor testicular e alterações também da suprarrenal. Qual é o tratamento da reação tipo 2? Talidomida. Talidomida é o melhor tratamento para a reação tipo 2, ele tem uma ação anti-TNF-alfa importante, e a gente pode usar de 100 até 400 mg a dia, de acordo com a gravidade, mas o que é muito importante a gente saber? Talidomida não deve ser prescrita para mulheres em idade fértil, tá? Ou pacientes que tenham contraindicações à talidomida, por exemplo, quem já teve uma trombose associada a um uso prévio de talidomida, ou quem já tem uma neuropatia importante, porque são efeitos colaterais da talidomida. Mas essencial é não prescrever para mulheres em idade fértil. Evidentemente, existem algumas exceções, que eu vou mencionar um pouquinho para frente, mas não devemos prescrever talidomida de jeito nenhum para pacientes que não tiverem nenhum tipo de método anticoncepcional, que tenham desejo de engravidar dentro ali de um curto espaço de tempo. Porque, eu vou falar lá para frente, mas existe um efeito colateral grave de teratogenicidade, que os fetos das mulheres que ingerem talidomida evoluem com deficiências, encurtamento dos membros, que é a focomelia, que estava mencionada ali naquela questão. Tá bom? Nessas pacientes que tiverem contraindicações ao uso da talidomida, aí a gente pode usar prednisona, 1 mg a quilo, ou alguns outros anti-inflamatórios, ácido salicílico, mas a talidomida é o melhor tratamento para a reação rancênica tipo 2. Lembrando que se a gente tiver que usar talidomida e corticoide junto, que isso é indicado em pacientes com acometimento neural, com acometimento dos olhos, com acometimento articular, a gente deve associar o ácido acetilsalicílico para prevenir fenômenos tromboembólicos. Então, aqui algumas imagens de reações rancênicas tipo 2. Então, a gente consegue ver aqui um membro superior com lesões muito infiltradas, são nódulos eritematosos, certamente lesões dolorosas, e o paciente, geralmente, acompanhando essas lesões, ele vai se queixar de febre, mal-estar, prostração. E aqui, eu vou fazer só um breve comentário sobre o histórico da legislação vinculada à talidomida, tá bom? Então, em 1994, foi proibido totalmente o uso da talidomida em mulheres em idade fértil. E aí foram surgindo várias portarias, por exemplo, lá em 2003, há uma portaria que dispõe sobre o controle e a prescrição da talidomida, tá bom? Então, mulheres grávidas ou sob risco de engravidar não devem receber o remédio. E aí, essa é a legislação mais recente, né, que é a SRDC 11 de 2011, que dispõe sobre a talidomida. Então, o efeito colateral grave da teratogenicidade não pode de maneira alguma ser menosprezado, mas nós temos algumas brechas em que a gente pode sim prescrever a talidomida para algumas mulheres em idade fértil que tenham manifestações muito graves de hanseníase, desde que elas cumpram uma série de pré-requisitos. Então, o mais importante desses pré-requisitos é o uso de, no mínimo, 2 métodos efetivos de contracepção, sendo que pelo menos um deles tem que ser um método de barreira, né, que seria o preservativo, e, além de tudo, pílula. A gente prefere até o uso de medicações injetáveis, dos anticoncepcionais injetáveis, para ter uma maior garantia de que essa paciente, que por vezes vai precisar usar talidomida, não engravide. E o que é a focomelia? Essa síndrome caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto ao tronco do feto, e na própria caixa da talidomida há essa foto para que jamais uma mulher grávida ou em idade fértil faça uso dessa medicação sem ter uma contracepção adequada, sem ser muito bem orientada pela equipe médica. Então vamos voltar ali às alternativas. Então, talidomida, utilizada no tratamento de reação rancênica, é contraindicada em mulheres em idade fértil devido ao seu efeito teratogênico.
É uma alternativa que é correta, sim, mas lembrando que existem algumas exceções, tá bom? Então é uma alternativa, a gente vai ver de acordo com as outras alternativas se tem uma mais correta, mas não deixa de ser uma alternativa correta essa, só que é importante frisar que existem sim exceções. O médico de família deve afastar a possibilidade de hanseníase quando o resultado da baciloscopia for negativo. Então vamos voltar ao que foi comentado no primeiro bloco. A gente sabe que a hanseníase ela pode ser paucibacilar, que seria aquela hanseníase com até 5 lesões de pele e que tem poucos bacilos. Então a baciloscopia pode sim ser negativa. Tá? O resultado negativo de uma baciloscopia jamais vai excluir o diagnóstico de hanseníase. E lembrando aqui, né, só uma breve observação, também não é porque deu negativo que esse paciente obrigatoriamente é paucibacilar. Se ele tiver mais de 5 lesões de pele, ele ainda assim vai para o polo multibacilar. A hipótese C, a hanseníase tem cura através do tratamento poliquimioterápico. As pessoas recebem alta após 6 doses supervisionadas nos casos paucibacilares e após 12 doses nos multibacilares. Esse conceito até está certo, mas ali o que está entre parênteses, paucibacilares, hanseníase indeterminada, tuberculose e dimorfa, eles colocaram como todas essas sendo paucibacilares. Mas a hanseníase dimorfa, como a gente vê ali no esquema, já está agrupada como hanseníase multibacilar. Então, é importante saber até as siglas, né? Nessa questão eles usaram a sigla MHT tuberculose, MHI indeterminada, MHD hanseníase dimorfa. Dimorfa é multibacilar. Então, por um pequeno detalhe, essa questão está errada. Lembrando, então, aqui só o tratamento, acho que eu já falei bastante sobre isso, mas rifampicina, dapsona e clofazimina, por 12 meses para o multibacilar, tira a clofazimina, fica só a rifampicina e a dapsona para os multibacilares. Cartela verde para paucibacilar, cartela vermelha para multibacilar. O esquema poliquimioterápico multibacilar para adultos é composto pela rifampicina e clofazimina em doses supervisionadas e autoadministradas. Então não, né? Esse esquema que é composto, o multibacilar, desculpem, ele inclui a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. Existem exceções em que a rifampicina e a clofazimina podem ser usadas, né? Porque eu não falei esse esquema rifampicina e clofazimina em nenhum dos pacientes. Tem exceção sim, o paciente que tiver intolerância à dapsona, no esquema paucibacilar, a dapsona pode ser substituída pela clofazimina. Mas essa questão, então, a gente vê que é uma questão que está errada, porque está falando que o multibacilar só vai receber rifampicina e clofazimina, e esse esquema mesmo ele nem faz parte dos esquemas padrão. Por fim, a outra hipótese, as reações hansênicas podem acontecer antes, durante ou após o término do tratamento, sim, é verdade. Durante o tratamento da reação hansênica, a poliquimioterapia ela deve ser interrompida? Não, não deve ser interrompida, tá bom? A poliquimioterapia ela só deve ser interrompida em caso de efeito colateral à medicação. Efeito colateral da dapsona, a rifampicina e raramente a clofazimina. Tá bom? A reação hansênica não significa efeito colateral. Então, durante o episódio reacional, devemos manter, sim, o tratamento poliquimioterápico. Então, voltando aqui às alternativas, a alternativa que ficou mais correta, de fato, foi aquela alternativa A, lembrando que existem exceções para o uso da talidomida nas mulheres em idade fértil. Próxima questão. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa onde ocorre, em grande parte dos casos, acometimento dermatoneurológico. É uma doença estigmatizada em nosso meio e que pode trazer complicações e sequelas aos indivíduos acometidos. Paciente MLD de 43 anos, apresentando quadro de infiltrações em pavilhões auriculares, madarose, ressecamento intenso da pele com ictiose em regiões de membros inferiores. Só um parênteses, ictiose é quando a pele ela fica muito seca com escamas poligonais. Existe uma doença chamada ictiose, mas a ictiose é esse aspecto de ressecamento muito intenso. Então, voltando aqui à questão, ictiose em região de membros inferiores, dores articulares e espessamento do nervo ulnar e astenia. Mitsuda, nesse caso, é negativo. Então, quanto à possível classificação e forma de tratamento corretamente associados, assinale a alternativa correta. A. Forma virchoviana e poliquimioterapia paucibacilar. Forma dimorfa virchoviana e
poliquimioterapia paucibacilar? Forma tuberculoide e poliquimioterapia paucibacilar? Forma indeterminada e poliquimioterapia paucibacilar? Ou forma virchoviana e poliquimioterapia multibacilar? Então, vamos lá, esse caso, infiltração nos pavilhões auriculares, madarose, e isso configura as fáscias leonina. Presença do ressecamento intenso da pele, com ictiose nos membros inferiores, isso é xerose. Dores articulares, espessamento do nervo ulnar e astenia, provavelmente até um quadro reacional, que a gente vai ver isso nos pacientes mais frequentemente nos multibacilares ou nos pacientes com muitos anos de evolução. E por fim, Mitsuda negativo, é aquele paciente com predomínio de resposta tumoral. Portanto, essa questão, ela está falando de um paciente na forma virchoviana, certo? Então a alternativa A falava, forma virchoviana. Tudo bem, é o que a gente acha que esse paciente tem mesmo, mas aqui ele fala de poliquimioterapia paucibacilar. Não, o virchoviano ele é multibacilar, deve ser tratado com a cartela vermelha por 12 meses multibacilar. B. Forma dimorfa virchoviana e poliquimioterapia paucibacilar. A dimorfa virchoviana também é uma manifestação multibacilar, tratamento por 12 meses. C. Tuberculoide e poliquimioterapia paucibacilar. A tuberculoide ela é geralmente uma forma paucibacilar, sim. O tratamento deve ser feito por 6 meses, porém, aquele caso que foi descrito, ele é multibacilar. Lembrando que, se esse paciente fosse na forma tuberculoide, ele deveria ter o teste de Mitsuda positivo. Nesse caso, o teste de Mitsuda foi negativo. Forma indeterminada e poliquimioterapia paucibacilar. Não, a forma indeterminada, ela é aquela forma inicial com apenas uma mancha hipocrômica com alteração de sensibilidade. O caso descrito não é assim, é um caso multibacilar. E só lembrando, fazendo uma revisão, o teste de Mitsuda nas formas indeterminadas pode ser positivo ou negativo. Então, a melhor hipótese para essa questão é uma forma virchoviana e poliquimioterapia multibacilar. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo e depois voltamos com o último bloco de discussão das questões de hanseníase.